Olá, Laís, tudo bem? Bom dia, como que vocês estão? Oi, Dina, tudo bem, Dina? Deixa eu ver se a Manu já está por aqui. Mônica, bom dia a você. Oi, Vânia, tudo bem? Dani, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se a Manu tá por aqui, sim. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre meditação, né? Só esperando a Manu. Oi, Oi, Manu, Luan, tudo bem? tudo ótimo, bom dia. Bom dia. Carinha de sono que você está, Não, Luan? ó que eu tô gripado, sabe? Muito Ah, mal. você tá gripado. E, nossa, eu tô meio ruim ultimamente, tomando um monte de remédio aqui. Minha nossa. Até pensei que era corona. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, a gente pode ir conversando? Como que você costuma fazer? Me conta aí. Então, na verdade, como você vai falar um pouquinho de meditação, né? Obviamente você é fera nisso, né? Faz um bom trabalho em Uberlândia que tu moras, né, Manu? Aham, em Uberlândia. Então, pode eu falar um pouquinho, né, sobre como a meditação pode nos ajudar, né, a ser uma pessoa mais focada. Aham. Então, eu gosto muito de falar sobre meditação. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuele. Eu tenho aí o canal do Vida Iluminada, onde eu falo bastante sobre a prática da meditação como um recurso para o despertamento da consciência. Eu costumo colocar assim para ficar mais fácil de entender, né? Então, quando a gente começa a focar e a gente começa a perceber que o caminho do desenvolvimento pessoal, ele se deriva de uma série de atividades, de uma Uhum. série de recursos, de uma série de coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Eu comecei a perceber que a meditação era um dos principais recursos para que, de fato, a gente consiga se autotransformar e se autodesenvolver. Por quê, Luan? Eu até coloquei como tema dessa aula de hoje lá no meu Instagram com a seguinte pergunta: por que a meditação não é relaxamento? Eu tinha Uhum. colocado, né, lá no meu feed essa pergunta: por que meditação não é relaxamento? Justamente porque se eu quero me desenvolver, se eu quero me despertar, se eu quero ter uma presença na minha vida, eu preciso ter a meditação como um recurso de presença e não de relaxamento. Porque se eu relaxo, dá a impressão pela própria linguagem, né, pela questão da palavra, em que eu vou ficar distraída. Uhum. Então, quando eu penso na meditação como esse recurso para o desenvolvimento de presença. Para eu estar presente, eu preciso fazer o quê? Fortalecer os músculos, a base, para que a minha consciência se desperte. E a base para esse despertamento da consciência é a atenção, é o foco, é a concentração. Então, quando eu começo a pensar na meditação como um treino, deixa de ser um relaxamento. Sim. Meditação é um treino. Então, quando eu estou treinando, eu não vou para academia e fico lá sentada, fico. Inclusive, aqui tem uma pergunta aqui, mano. É da Deia. Deixa eu colocar aqui. Ele consegue Tá, ler? consigo. Gente, eu sou tão ansiosa que minha mente não para, não consigo fazer meditação. Como é que ela chama? A Deia. Deia. A Deia foi a sorteada de um livro lá no meu Com canal. árvore. Oi, Deia, tudo bem? Se eu não me engano, ela é de Brasília. Então, a meditação hoje é um dos recursos mais indicados para as pessoas ansiosas, né? E para as pessoas que sofrem de alguma disfunção cardiovascular também. Uhum. E a meditação, como eu estou te colocando e falando aqui para as pessoas, é um treino. Então, por ser um treino, eu chego na academia, qual é o caminho que o personal coloca para gente? Ele coloca, ó, primeiro faz ali um aeróbico, não é assim? Depois você vai ali, pega um peso leve, e depois você vai aumentando esse peso aos poucos. Com a meditação é a mesma coisa. E as pessoas ansiosas têm algo que elas querem as coisas assim, muito rápido.
quer resultado imediato, já quer sentar e já quer estar no estado meditativo assim instantaneamente. E elas não percebem que isso é um treino. Por isso eu tenho batido muito nessa tecla do treinamento. Meditação não é algo que eu vou conseguir entrar rapidamente. É algo que eu vou construindo, é algo que eu vou desenvolvendo. Então, quem é ansiosa e quem quer aprender a meditar, precisa começar do básico. Quanto tempo eu dou conta? 1 minuto. Se dá conta de ficar 1 minuto sentada, prestando atenção na sua respiração, cronometrado. 1 minuto. Esse é o treino. Amanhã, daqui uma semana, 2 semanas, eu dou conta de ficar um pouquinho mais de tempo. Aí eu vou aumentando meu tempo. Tudo, Luan, cronometrado. Porque o ansioso, ele entra na meditação, mas ele não tem uma referência externa de tempo. Então ele entra para meditar e fica assim: será que já deu tempo? Será que já acabou? Quanto tempo já foi? Ele não consegue ficar na prática, ele está lá no final da prática. Uhum. Então, eu sempre aconselho as pessoas ansiosas, quando estão começando essa prática, a começar do básico. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, que seria o tempo razoavelmente assim, ideal para iniciar um treino, de 5 a 10 minutos é o tempo ideal, mas cronometrado, para não ficar nessa ânsia de ficar resguardando, né, vigiando o tempo da prática. Então, coloca no cronômetro e deixa ele correr. Na hora que ele bater, que ele soar, aí é o momento de você encerrar sua prática. É simples assim. Então, não é um relaxamento de fato, é um treino. O Uhum. relaxamento na prática da meditação é uma consequência. E eu costumo dizer que a partir do momento que eu começo a meditar, que eu começo a desenvolver isso na minha vida, eu adoto na minha vida uma atitude, né, de relaxamento, mas um relaxamento ativo. O que Uhum. que é esse relaxamento ativo? É eu estar presente na minha vida, desfrutando de cada momento, sem querer estar em outro momento, sem querer estar em outro lugar. Eu me coloco exatamente nesse instante. E só o Uhum. treinamento dessa presença faz com que a gente, de fato, Sim. viva a nossa vida. Então, eu penso muito sobre isso. Eu não estou vendo aqui as mensagens, porque se eu começar a ler tudo que vai aparecendo aqui, eu vou perdendo a linha de raciocínio. Então, eu vou deixar Sim. para você ler aí as mensagens, tá, Luan? Aqui tem uma mensagem que eu recebi aqui no particular, o Manu, que é o seguinte: Ah, é, sou muito ansiosa e tenho muita dificuldade em fazer meditação. Já uhum, utilizei todas as técnicas, mas não consigo. O que uhum. devo fazer? É exatamente isso que eu acabei de falar. A técnica básica da meditação, ou melhor dizendo, uma técnica básica para ansioso começar a meditar é a respiração diafragmática. Agora, existe uma coisa que eu preciso considerar, que nem todo mundo vai começar uma prática meditativa sentado, sentada, né? Porque existe, por exemplo, esse preconceito de que a meditação eu só posso fazer sentada. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, por exemplo, eu estou muito agitada, eu estou muito ansiosa, você vai conseguir ficar sentada, parada 5 minutos? Eu duvido. Então, sabendo que isso não vai acontecer, qual que é a prática mais adequada? Vai correr, vai dançar, vai andar de bicicleta. Por quê? Para liberar um pouco dessa agitação interna, porque também existe um acúmulo energético ali. Então, vá Uhum. fazer atividades em que você gaste um pouco da energia e depois experimenta sentar. Isso Sim. até são práticas milenares. O Osho fala muito das meditações Uhum. ativas, né? Então, meditação pode ter as meditações ativas que eu estou fazendo alguma atividade em específico. E depois eu experimento essa prática sentada, que é a mais Sim. comum de todas as práticas. Então, se eu já Uhum. sei que o meu estilo vital é de agitação, não comece sentado, especialmente se você não tem costume. Vá fazer alguma atividade física primeiro, para depois sentar e, de fato, né, fazer essa meditação clássica. Agora, eu Sim. estou na atividade, como é que eu vou meditar dentro de uma atividade? Essa talvez seja a grande dúvida das pessoas. Ah, eu vou andar de bicicleta, mas e aí? Como é que a meditação acontece andando de bicicleta? Presença. Como é que você se move? Como é que
que é gerado o movimento? Ah, o meu pé ele se movimenta nos pedais assim, 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 assado. A minha postura enquanto eu estou sentada na bicicleta, como é que é? A temperatura do sol que bate no meu braço? O que eu estou sentindo? O vento? Como que é a minha percepção, os meus sentidos? Tudo isso é treino. E Sim. o treino começa ativando os sentidos. Aqui vem uma pergunta aqui, se você indica o livro Meditação do Osho. Ele é bom para iniciantes ou não? Eu acho que todo livro de meditação é bom. Eu não estou lembrando desse livro do Osho, Meditação Também do não. Osho. Eu não estou lembrando assim dele, do conteúdo em si, mas os livros do Osho, os livros do Osho que eu conheço e estou lembrando aqui, todos são muito bons, são excelentes. Eu Uhum. atualmente estou estudando muito um livro do Osho que se chama Meditação para Ocupados, que é também bem interessante, que ele trabalha essas meditações ativas. Mas eu acredito que todo livro que fala de meditação, todo livro que fala de autoconhecimento, se aquilo te toca de alguma forma, ele com certeza tem alguma coisa que você precisa num nível informacional que às vezes conscientemente você não nem sabe, mas a energia daquele livro traz a informação que você está Sim. precisando. Então, talvez, já que você está com esse livro aí, talvez seja um livro que a sua alma esteja buscando como resposta. Então, aproveite ele, desfrute, como eu estou dizendo aqui agora, né? Ativa a presença. Aqui É, é, a Denise, qual é o canal da Manu? É, é Vida Iluminada, né, Manu? É Vida Iluminada, canal Vida Iluminada, aqui no Instagram, no YouTube, no Telegram, tudo Vida Iluminada. E aqui vem uma dica, uma pergunta. Eu não sei porque ainda não pesquisei lá o seu canal. Assim. É, Ou se você tem alguma playlist no Spotify de meditação. tenho, tenho no Spotify um álbum de meditação que eu fiz, eu acho que tem uns 2 anos que eu fiz esse álbum lá, chama Medite e Harmonize. É um álbum que está vinculado a um e-book que eu tenho, que está disponibilizado gratuitamente também na internet. Então tem um e-book e essa série de áudios dentro do Spotify, dentro do Ele tá no seu YouTube. canal do Instagram, o e-book? É Tá. o Eu Spotify? acho que, eu acho que o link do e-book que não tá, mas do Spotify tá. Ah, Já tá beleza. lá. É só ir no canal Ao Vida Iluminada, né, acessar. Uma outra pergunta aqui, quando você vai voltar para os retiros? Quando? Eu não entendi, fala de novo. Quando você vai voltar para os retiros? Quem tá perguntando isso, meu Deus? Para os retiros? Aqui, Andréia, que ela mandou Ó, aqui no privado. tá, porque eu não Acho que tô nem tá vendo. tendo, né, ô, Manu? Não, os Retiro, né? retiros não estão acontecendo nesse momento, por conta do Covid, por conta da pandemia, né? Por uma questão lógica e óbvia, mas a gente está organizando um retiro online que vai acontecer em agosto. Eu já estou antecipando aqui para vocês que nem está divulgado ainda, mas em agosto vai ter um retiro em que a gente vai trabalhar bastante as coisas de meditação, de tai chi, de essa coisa do fluxo, né? O fluxo da transição, esse momento que a gente está vivenciando agora. Então, a gente vai fazer essa experiência online para estar com vocês que gostam dos retiros, para estar com as pessoas que já estiveram no retiro, para a gente estar junto também de novo nesse novo jeito, né? Então, logo mais a gente está voltando para os retiros. Sim. Aí você vai colocar informações no seu Instagram? Vou colocar logo mais no final do mês eu já começo a colocar essas informações lá do retiro. Ô, Lô, você recebe as mensagens pelo direct aí, enquanto está acontecendo live? Na verdade, tem um quadradinho de interrogação aqui, aí Ah, aparece, as pessoas ai, perguntam, né? é porque para mim não tá aparecendo nada. Eu Então, esqueci que nesse momento eu sou convidada. aí aparece para ti. Uma outra pergunta que veio aqui também, se você é espírita, né? Interessante. Eu me considero espírita de todas as religiões, assim, eu acho que eu sou mais espírita do que as outras religiões. Mas eu não gosto muito de falar que sou espírita, porque eu tenho uma visão muito universal das coisas. Então, a minha base, sim, é espírita. Desde os meus 14 anos eu estudo a doutrina, a filosofia, né, as obras do Allan Kardec. Então eu venho dessa linha espírita, sim.
Mas sim, hoje eu falo que a minha religião é o amor, é a fonte criadora, é Deus. Não tem uma coisa muito específica de dizer, olha, a minha religião é essa. sim. Mas a minha base, sim. Aqui vem uma pergunta, ó, curiosa, até, assim, Manu, ó, por você morar em Uberlândia, ó, você já visitou a casa do Chico Xavier, que fica em Uberaba, pertinho de você ou não? Olha, eu estive lá, mas o dia que eu fui lá estava fechada. E aí eu não voltei. Eu já estive lá algumas vezes. Quando eu era advogada, na minha vida não tão passada assim, né? Uhum. Eu ia fazer algumas diligências lá em Uberaba. Então, já estive por lá algumas vezes. E mais recentemente eu estive lá com a Maria Silver Lovas. A gente foi lá no dia que ela veio aqui fazer um evento em Uberlândia. Então, eu levei ela lá para conhecer o memorial, né? Mas esse dia a casa dele estava fechada, então não deu para a gente visitar. Mas é bem legal, né? A gente poder ir lá, fazer as visitas, conhecer um pouco mais da história. Porque ler os Sim. livros a gente já lê, né? Conhecer a Uhum. figura dele também a gente conhece, mas sentir a energia do lugar deve ser fantástico. Sim. E vem uma pergunta aqui também, que é, ó, você acredita que o espiritismo pode ajudar na meditação ou não? Ou seja, ler as obras de Chico Xavier pode ajudar na meditação? Olha, eu vou colocar. Não sei se eu vou responder essa pergunta de uma forma sim ou não, mas o que que acontece? Existe algo dentro do nosso desenvolvimento pessoal que é o sentir e o conhecer. Uhum. O Espiritismo, em si, as obras do Allan Kardec, geram conhecimento. E tem algo dentro do nosso cérebro que precisa de conhecimento. Precisa, né? O nosso sentido aqui, a cognição, ela precisa de conhecimento. Então, as obras do psicografias do Chico, do Allan Kardec, de tantos outros, né, que existem, não só do Espiritismo, mas de tantas outras obras que existem, a gente já citou aqui do Osho. Então, eles vão vão suprir essa necessidade cognitiva que a gente tem. Agora, de nada adianta, e por isso que eu venho insistindo e venho falando, não adianta nada ler, 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 ler. Estudar, 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 se eu não pratico. O que ajuda de fato a desenvolver a meditação é treino, é prática, não é leitura. A leitura satisfaz esse aspecto que a gente tem de saber, de conhecer. Então, qualquer livro que você vai ler que te dá um despertar de consciência, que Uhum. te traz um vislumbre, né? Eu gosto muito dessa palavra, que te traz luz para a sua consciência, é benéfico. Agora, só de ler, assimilei, agora eu já sei meditar, já acesso, né, o estado meditativo só dessa leitura? Não exatamente, eu preciso praticar. Agora, ler, né? Se eu fizer dessa atividade da leitura uma prática meditativa, eu estou lendo e praticando ao mesmo Uhum. tempo. Quantas pessoas, Luan, eu atendo hoje que não conseguem focar, não conseguem concentrar, lê um parágrafo e não lembra o que que leu. Sim. Leu uma página, não lembro o que que leu. Então, quando eu começo a pegar a meditação não como uma prática de relaxamento, mas como um treino, aí sim, de fato, eu vou estar desenvolvendo essa atitude meditativa, que é um ideal nosso, que é uma capacidade que a gente tem e que a gente, às vezes, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai perdendo. Então, eu não Sim. sei se eu respondo essa pergunta com sim, com não, né? Uhum. Porque ajuda sim a leitura, se essa leitura satisfaz o seu cognitivo, mas só ler por ler não adianta. Eu preciso Sim. praticar. Aqui uma outra pergunta que veio assim, é possível você fazer meditação antes de dormir, deitada? Sim. E aí a gente já entra num outro, né, na outra ponta das práticas meditativas, né? Ao bom que já entra pro sono logo, né, mano? Isso, por quê? Uma coisa que é importante, Luan, quando eu vou praticar meditação, eu tenho que entender a minha intenção. A Uhum. minha intenção. Qual é a minha intenção com a prática meditativa? A minha intenção é relaxar? A minha intenção é relaxar. Então, se a minha intenção é relaxar, faz uma prática deitado.
Faz uma prática que você já fique numa postura que você vá dormir. Essa é a minha intenção. Porque existem práticas que servem a esse propósito, né? Agora, a minha intenção é treinar a minha presença, não faça deitado que você vai dormir. E se a minha intenção é ativar a presença e eu durmo, eu já deixei de praticar. Então, eu tenho que entender essa dinâmica de o que eu quero com essa prática. Qual que é a minha intenção quando eu estou praticando meditação? A minha intenção é dormir. Então, existem práticas específicas para isso. A minha intenção é ativar a minha presença, a minha consciência. Existem práticas específicas para isso. Uhum. Agora, o que a gente começa a notar praticando as meditações com foco nessa presença? É que o relaxamento ele vai se tornando cada vez mais natural. Porque o relaxamento é um efeito secundário da prática da meditação. Então, eu posso praticar durante o dia uma prática mais ativa, com mais foco nessa presença, e manter um estado de relaxamento? Posso. Porque é uma consequência, um efeito secundário da minha prática. Sim. Uma outra pergunta que veio aqui é: oi, Manu, tudo bem? Eu sou espírita. Utilizo sempre os livros do Osho para meditar, e isso vem me ajudando bastante. Gosto muito de Osho. Você poderia falar um pouquinho mais sobre Osho, pois algumas coisas eu não entendo. Deixa eu terminar de falar, porque tem um monte de pergunta aqui. O Osho, ele fala muito sobre o amor. E no ponto de vista que ele fala sobre o amor, é como se eu sou casada e tivesse a liberdade de estar com uma outra pessoa. Ele fala do amor, o que não tem, o diferente do amor no qual a gente vive. Uhum. Tu pode esclarecer isso, pois dá a entender que mesmo se eu fosse casado, eu poderia estar relacionando com outras pessoas. Uhum. Quando a gente faz leituras de alguns autores, a gente precisa, antes de lê-los, antes de julgar a percepção e a visão de cada autor, eu acho que a gente tem que ter clareza dos nossos valores, né? Sim. Osho tem uma visão de algumas coisas que, por exemplo, eu não concordo. Eu não sei qual é o livro ou o ponto específico que ele tá dizendo, que ele está lendo, mas quando você coloca dessa forma para mim lendo, assim, tem alguns pontos que eu posso concordar, eu posso discordar. Isso não menospreza e não diminui a obra toda daquele autor, né? Uhum. Então, por exemplo, esse ponto em específico, qual é o meu valor em relação a isso? Qual é o meu entendimento em relação ao amor, né? A questão de relacionar com outras pessoas. Então, não é uma coisa que o autor vai te dizer o que é certo ou o que é errado. Daí a importância, Luan, da gente estar falando aqui hoje sobre consciência. Porque a meditação é um caminho de despertamento da consciência. Para Uhum. o outro, faz sentido ele dizer isso. Agora, e para você? Para essa pessoa que está perguntando isso, faz sentido isso para você? Para mim, não faz. Então, são coisas que, dentro dos meus valores, não estão coadunados. Me relacionar com uma e com outra pessoa. Entende? Sim. Então, se isso não está dentro da minha consciência, a minha consciência não entende isso como mais certo ou mais correto, e não é uma questão de julgar certo ou errado, é perceber o que faz sentido para mim. Ainda que seja um autor super relevante, super conhecido, isso faz sentido para mim? Uhum. Isso vibra em mim? Olha, no meu coração isso não vibra. Então, eu adoro o Osho, mas nesse ponto eu discordo do Osho, entende? Sim. O Então, eu livro gosto dele, ela muito. colocou aqui, o livro sobre o amor. Então, por isso que eu estou dizendo que faz muito sentido a gente falar hoje de consciência, desse exercício, desse treinamento da meditação, como forma de Agora entender, que para mim voltou travou um agora. pouco. O som voltou agora, tinha falhado um pouco. Mas deu para entender o que eu disse? Então eu repito. Deu sim, o Deu? Romano, só no finalzinho que deu uma travadinha.
Aqui é Então, uma pergunta, uma pergunta que se você faz atendimento online ou não. sim, atualmente eu só estou atendendo online, né? Então, os meus horários de atendimento é só no período da tarde, eu não atendo de manhã. Então, eu atendo das 14 até mais ou menos umas 18 horas todos os dias. E aí, quem quiser, tiver interesse, é só me procurar lá no meu Instagram. Tem o link, né, de acesso no meu site também. O meu WhatsApp está aí divulgado lá no meu canal. Então, fala direto comigo, a gente agenda e aí eu já marco e a gente faz as sessões. Ah, tranquilo, mano. Uma outra pergunta aqui. É, se até final do ano os retiros presenciais ó, voltam ou não? Porque parece que ela fez um retiro contigo. Estive no retiro com você ano retrasado. Tudo indica que esse ano a gente, se tiver no ano novo, os retiros presenciais. E se tudo em relação aos retiros presenciais, pelo menos por enquanto. Aqui em Uberlândia Uhum. está assim, tudo fechado, então a gente está indo para a fazenda, só, né, pouquíssimas pessoas estão indo, são pessoas que já moram lá, eu, a Vânia, a gente vai, mas Sim. grupos, né, a gente ainda não tem informação. Ah, tá. Aqui tá a Cris, né? Tá fixado uma pergunta. É que eu coloquei aqui, né? Como a meditação pode me ajudar a ser uma pessoa mais focada? Aham. O seu áudio tá travando, Manu. Tá me ouvindo? Agora Tá estou, me mas ouvindo? estava travado. Tá. Tô aqui agora, né? Agora Então, voltou como você aqui. perguntou de novo, como a meditação pode me ajudar a ser uma pessoa mais focada? A meditação Uhum. é esse treino, né? É esse treino que vai ser a nossa ferramenta para acordar a nossa consciência. Então, dentro da meditação, a gente tem alguns pontos que são importantes a gente considerar aqui para que ela de fato seja um recurso. O primeiro recurso que ela nos coloca é ativar o que eu chamo de observação qualificada. O que é observação qualificada? Eu vou explicar rapidamente aqui como sendo uma observação em que eu não interajo e não interfiro. Ou seja, é uma observação que eu apenas observo, sem crítica e sem julgamento. Uhum. Então, a partir do momento que eu começo a observar a minha casa mental, e a nossa casa mental é esse campo onde a consciência atua, eu tenho ali dentro dessa casa mental emoções, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, eu tenho processamento de sensações. Então, tudo isso está ali dentro do meu campo da casa mental. E aí, quando eu ativo essa observação qualificada, eu apenas observo a dinâmica desses elementos, sem interagir e sem interferir. Uma característica que essa observação qualificada nos oferece é um distanciamento desses elementos. Porque se eu interajo, se eu interfiro, se eu engajo nesses elementos da casa mental, o que acontece? Eu deixo de meditar. A meditação para. E aí, o que acontece? Eu engajei, eu interferi, eu interagi, eu tenho que voltar à consciência distancialmente para só observar. Quando eu falo momento de interação, de interferência, é toda vez que o meu pensamento viaja. Às vezes eu interajo com emoção, de chorar, aí eu tenho muitas emoções, Uhum. aí vem raiva, vem sentimento de tristeza, tudo isso é uma interação que está acontecendo.
Então, quando isso Sim. acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar. É como se eu, distanciasse. Como se se os elementos da casa mental estivessem tão juntinhos, estou aqui mostrando com a mão para ficar mais fácil, e eu começasse a Aham. fazer um movimento, para eu tão somente observar. Observar. Sim. Tá travando, mano, a sua live. Ah, é. Surge, observar meio que brota. Então, eu observo, interagir. Esse é o treino. Ativar essa observação e fortalecer cada vez isso. Para que eu tenho que treinar isso? Por uma questão muito simples e bem prática. Para eu parar de ser uma pessoa reativa. Para eu parar de funcionar no piloto automático. Uhum. Para eu criar mais presença na minha vida, para que a minha consciência tenha mais autonomia. Uhum. É, deu Então, uma travadinha, Manu. diga, Luan. É, ó, que deu uma travada, né? O seu áudio um pouquinho. Mas conseguiu entender o que é que eu repito? Essa coisa dos elementos. É, assim, ó, deu uma travadinha um pouquinho, né? A Uhum, sua imagem. uhum. A Cláudia está falando aqui, ó, sem querer colocar o julgamento algum aqui, mas as pessoas sabem o que aconteceu com o Osho, não querendo desprezar o começo da sua obra. Ela fez um comentário, né? Um comentário da Cláudia. Então, o que eu estava dizendo é que esse treino, né, da meditação busca desenvolver essa observação qualificada, sem interagir, sem interferir, criando esse distanciamento da consciência com os elementos da minha casa mental. Porque a nossa consciência, Luan, o que está acontecendo nesses últimos tempos? A nossa consciência ficou enfraquecida, porque os nossos sentidos estão todos voltados para fora. Então, quanto mais foco, quanto mais os meus sentidos se voltam para fora, menos eu tenho vida interior e menos a consciência se fortalece. Eu começo a treinar a meditação com esse foco, com esse objetivo de despertar a consciência, ela deixa de ser uma prática de relaxamento e passa a ser um treinamento de atenção plena, para que eu me torne uma pessoa mais independente, mais autônoma. Em qual sentido? Independente, autônoma em relação às minhas emoções, em relação às minhas memórias. Quantas pessoas estão aprisionadas, estão sequestradas de verdade pelos pensamentos, pelo excesso de ação, por exemplo, da mídia, porque isso sequestra, a consciência fica sequestrada e eu deixo de tomar as minhas escolhas, eu deixo de tomar as minhas próprias decisões. Eu acho que eu estou tomando uma decisão X, Y, Z, na verdade eu estou sendo de uma certa forma induzida, né, direcionada para tal e tal atitude. Então, quando eu saio desse piloto automático, dessa postura de muita reação, eu começo a ser de fato quem eu sou. E aí, quem eu sou é essa consciência nossa, né, que é maior, que está sempre direcionando a algo até transcendente na nossa vida. Então, quando eu começo a utilizar a meditação curso como um exercício de verdade, eu posso ter um pouco mais de fortalecimento para a minha consciência em qualquer atividade. A gente está aqui falando hoje, falar pode ser uma atitude meditativa, um exercício de meditação. Ouvir enquanto as pessoas estão aqui ouvindo pode ser também uma atitude meditativa. Quando eu estou ouvindo mesmo, eu estou aí elaborando várias coisas, estou prestando atenção assim, estou pensando que eu vou fazer lá aqui e o que eu deixei de fazer para estar aqui. Então, muitas pessoas estão out do momento presente. E treinar a meditação serve justamente para isso, para a gente atuar na nossa vida com consciência, com clareza, né, com a luz da consciência, para a gente ter mais essa autopercepção e autodomínio
da gente mesmo, nossas emoções, né? Dos nossos pensamentos, das Sim, nossas memórias e assim sucessivamente. sim. Então, Manu, já aqui já deu o horário da nossa live, né? E Uhum, aí a gente pode estar marcando aí futuras lives também, outros temas trazendo, né? uhum. E agradeço muito você. A live vai ficar salva também aqui no Uhum. Amigo de Luz. Aí você pode compartilhar também na sua plataforma e tudo mais. E as Sim. pessoas que elas não assistiram, podem assistir depois, compartilhar, divulgar com os amigos. Uhum. Obrigada, viu, Luan? Então, o recado foi, né, praticar a meditação Sim, aí como se fosse uma academia, para não deixar depois e nem achar que é uma coisa muito abstrata, muito longe. Então, com certeza. Né? pratiquem meditação. Quem precisar de orientação, de apoio, hoje tem lá os meus canais, lá no meu Instagram, no Vida. Tem os grupos também que eu estou fazendo sobre a ação mesmo, que as pessoas podem entrar, participar dos conteúdos também. Obrigada, Luan. Obrigada para todo mundo que está aí assistindo a gente. Eu que agradeço você, Manu. Tchau, Um tchau, bom Luan. dia para você e um bom dia a Para todos. Um você abraço. também.